ouviu e atendeu o nosso convite e estão aí. Bem, teologicamente a reencarnação ela não é possível. Ela não tem uma tendência escriturística de ser assumida a ideia de que a reencarnação é possível às pessoas. E a gente, quando fala sobre teologia, nós em primeiro lugar devemos entender que a teologia ela assume verdades. Ela não é como a filosofia que faz as pessoas apenas pensar, que é o papel da filosofia, fazer pensar e deixar que as pessoas decidam naquilo que vão crer. No entanto, a teologia ela tem um ponto de vista que nós chamamos de uma verdade absoluta. Em todos os aspectos ela assume aquilo que ensina, aquilo que prega e aquilo que realmente foi revelado como verdade para nós. E quando nós falamos sobre a teologia assume, nós devemos entender de que a teologia assume porque nós fazemos um discurso sobre aquilo que Deus pensa. Claro que quando eu digo isso, eu estou falando numa visão bíblica. E no entanto, pode alguns não crerem, ou talvez fizerem uma interpretação diferente do que eu posso fazer, do que algumas pessoas podem fazer das Escrituras. No entanto, como um estudioso das Escrituras, nós temos uma visão teológica, e não é só uma visão minha. Eu gostaria de expor, que vou expor, numa ideia mais teológica mesmo, não assumindo aquilo que eu creio, aquilo que eu penso só também, porque também sou aberto a algumas questões, mas hoje nós estamos para falar sobre ponto de vista nossos como teólogos, como psicólogos e como filósofos e espiritualistas, assim por diante. Então, dentro da perspectiva bíblica, não é possível. Eu gostaria de justificar, em primeiro lugar, o porquê disso. Em primeiro lugar, a teologia nos ensina, a Bíblia, ela nos ensina de que o papel do ser humano para ser redimido, para ser, a linguagem bíblica é salvo, vem de um termo grego chamado soterologia, que é o estudo que nós fazemos sobre a salvação, vem de soter, de salvar, de redimir, de tirar as pessoas de algum lugar. E baseado de que o ser humano, ele, crendo nas Escrituras, de que o ser humano nasceu em pecado, como disse o próprio Davi, de que em pecado concebeu a minha mãe, eu nasci em pecado. A teologia católica enfatiza muito bem isso, chamando de pecado original, de que nós nascemos com uma raiz pecaminosa. Existe alguma coisa em nós condenativa, alguma coisa que a psicologia chama de que o ser humano nasce com um senso de culpa. Vem do grego esse senso de culpa chamado avon. O ser humano nasce um senso dentro dele de culpa, de que deve alguma coisa, de que precisa se perdoar, de que precisa se redimir de alguma coisa. E quando nós olhamos isso teologicamente, nós entendemos que ela não é possível, a reencarnação, porque parece-nos de que a reencarnação, na visão dos reencarnacionistas, é de que ela tenta produzir nas pessoas uma mudança, uma transformação através de uma nova vida.